Olá, crianças, bom dia. A tia Luciana voltou. Na aula de hoje, nós vamos aprender como nós vamos realizar as atividades da semana que foram enviadas para casa, tá certo? Então, essa é a nossa capa das atividades da semana e o eixo dessa semana é natureza e sociedade. O tema paisagem, meio rural e urbano, causas e consequências. Lembram da aula que a tia passou? Tá lá no canal. Qualquer coisa, as aulas que estão sendo enviadas, vocês assistam várias vezes. Não assistam só uma vez, tá certo? A tia falou bem direitinho, explicou lá sobre esse tema aqui da nossa semana, tá certo, meus amores? Agora vamos às atividades. A primeira atividade é esta. Aqui em cima tem essa linha azul que é para vocês escreverem o nome de vocês, com a ajuda da mamãe, tá certo? Linguagem oral e escrita. Aí aqui tem uma tabela. Nessa tabela o seu Lobato está aqui, olha, tá vendo? No início. E ele precisa chegar até a fazenda. Mas para o seu Lobato chegar à fazenda, ele vai precisar seguir a ordem alfabética. A ordem das letrinhas do alfabeto que a gente passou a semana passada estudando, lembram? Ela começa pela letrinha A, depois do A vem a letrinha aqui, ó, o B. Então, vocês vão seguir a sequência. Essa semana a tia mandou novamente o vídeo do alfabeto. E vocês vão completando. Quando vocês encontrarem a ordem correta das letrinhas do alfabeto, o seu Lobato vai conseguir chegar até a fazenda e cuidar dos seus bichinhos, tá certo, meus amores? Essa semana nós vamos estudar a formação de sílabas. Nós vamos começar pela consoante B, tá certo? Nós vamos aprender que juntando a consoante às 5 vogais, nós teremos as sílabas. E com essas sílabas, teremos um som que dá o início a as palavrinhas. Então, quando eu juntar o B e o A, o B e o E, o B e o I, o B e o B e o U, eu vou ficar com ba, be, bi, bo, o e bu. Aí, quando vocês completarem, tem aqui algumas gravuras que a tia colocou e vocês vão observar a gravura e vão pronunciar devagar o nome de cada uma delas. Na primeira aqui, por exemplo, bicicleta, vocês vão dizer bem devagar, bicicleta, bi. Qual é a sílaba que eu vou usar dessa aqui? É ba, é bé, bi, bo ou bu. Aí vocês vão lá e completa com a sílaba, tá certo? Na próxima atividade tem outra tabela. Nessa tabela a tia colocou o nome de vários animais do sítio do seu Lobato. Tinha o pato, lá tinha gato, tinha vaca, porco, cavalo, ovelha, galinha e cachorro. Nós vamos estudar as letrinhas desses nomes. Nós vamos estudar a palavrinha, tá certo? Olha aqui, o primeiro animal era o pato. Então, na coluna azul, vocês vão colocar a letra inicial de cada nome do bichinho. Na coluna amarela, vocês vão colocar quais são as vogais que estão nessa palavra. Por exemplo, na palavrinha pato, quais são as duas vogais? Tá aqui, olha, o A e o O. Vocês vão escrever na coluna amarela. O A e o O são duas vogais. Na coluna verde, vocês vão colocar as consoantes que formam essa palavra, tá certo? Coloca lá o P e o T, colocam aqui. Na coluna rosa, está perguntando qual é a última letra da palavra. Você vai olhar as palavrinhas e ver qual é a última, que é a letrinha que finaliza cada palavrinha, tá certo? Na coluna laranja, vocês vão colocar o número de letras. Agora, vocês vão contar consoantes e vogais. Quantas letrinhas tem na palavrinha todinha, tá certo, meus amores? Na segunda questão aqui da atividade, vocês vão treinar a escrita das letras do alfabeto, pra gente ficar bem craque.
Então, vão treinar 2 vezes, cobrindo aqui, ó, coordenando cada pontilhado desse. E nas linhas azuis aqui embaixo, vocês vão reescrever, vocês vão escrever o alfabeto que vocês treinaram na parte de cima, tá certo? Nessa atividade, nós vamos contabilizar quantos animais tinha lá no sítio do seu Lobato. Então, tem aqui vários animais e muitos desses animais. E vocês vão contar e colocar, registrar o número. Por exemplo, o gato, quantos gatinhos tinha lá no sítio? Só tinha 1. Vão escrever o número 1 nesse retângulo que está abaixo do gatinho, Aqui vocês vão, olha só os números aqui de 1 a 10. Os bichinhos precisam chegar ao celeiro para dormir e eles precisam seguir a ordem dos números, a ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, eles vão começar pelo número 1 até chegar no número 10, tá certo? E vocês vão pintando esses quadrinhos. Pinta 1, aí depois do 1, quem é que vem? Depois dele. Assim, consegue fazer a sequência e formar o caminho. Nesse aqui, vocês vão completar com os números que estão faltando. É facinho, é só olhar aqui do lado, olha só. Depois que vocês pintarem, vocês vão saber completar essa bem direitinho. O primeiro número, quem é? Aí depois vai e completa todinho. Nessa aqui, a tia mandou um vídeo lá explicando sobre os números pares e os números ímpares, né? O que são números ímpares? O que são números pares? Os ímpares são aqueles números que quando a gente vai contabilizar a quantidade, ele sempre vai sobrar 1. Ele vai formar pares, mas ele sempre vai ficar sobrando 1, né? Olha o 1. Ele não tem par, ele não tem nenhum para fazer companhia a ele fica sozinho. Então, ele é um número ímpar. Vocês vão pintar de vermelho. Olha aqui, a nuvenzinha vermelha, são os ímpares. E os números pares, vocês vão pintar a nuvenzinha de azul. Os pares, 2 formou um par, ele tem companhia, tá vendo? Ó, não sobrou nada. Agora a próxima atividade. Agora nós vamos relembrar a aula sobre as paisagens, tia falou lá, né? Da paisagem urbana, paisagem rural, as causas e as consequências. A gente sabe que o lixo, se ele não for descartado de forma correta, ele vai acumular na cidade, a cidade vai ficar feia, porque é feio uma cidade suja, cheia de lixo, voando para ir para todo canto, né? Desorganizada, além de tudo, doenças. A tia explicou lá na aula, lembra? Então, nós vamos ler aqui, olha só, a mamãe vai ler direitinho esse texto informativo que a tia colocou para vocês. E nós vamos ser um protetor do planeta. Nós vamos ajudar a separar o lixo. Lugar de lixo é na lixeira, tá certo? Então, aqui tem um exemplo de várias coisas que a gente descarta no dia a dia. E vocês vão aqui para as lixeiras, olha. Vão pintar elas, a tia colocou lá, olha, o papel. A lixeirinha do papel é azul, para lembrar quando for lá na rua, lá na praça, quando for viajar para outra cidade. Sempre tem essas lixeiras com as cores diferentes. Então, vocês vão lembrar da aula e vão descartar o lixo corretamente. Não joga nada na rua, tá certo? Saiu, não encontrou lixeira em canto nenhum. Ah, tia, mas eu fui, estava passeando lá, não tinha lugar onde jogar o lixo. Leva sempre uma sacolinha com você, né? A mamãe tem que sempre que levar uma sacolinha. Aquilo que você bota na sacolinha, leva para casa e descarta direitinho, tá certo? Então, pinta o plástico de vermelho, o vidro é no verde, olha, verde a lixeirinha tem que pintar e o metal é no amarelo. Aqui nós temos os exemplos aqui, ó, papéis, vidros, plásticos e metais. Vão ligar, pegar o lápis e ligar, levar ele até a lixeirinha correta. E assim, ó, nós vamos ficar craque na limpeza e nossa cidade vai ficar bonita, tá certo? Vamos para a próxima. Aqui nós vamos cantar. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E lá no sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Como é que a vaquinha faz? Era mu pra cá, era mu pra lá, era mu pra todo lado, ia, ia, ô. A tia lembra, né? Essa música é muito linda, a gente sempre cantava, então vamos lá.
Vocês vão pintar, fazer um colorido bem bonito nesse sítio. Olha só quantos animais. E aqui na parte de baixo, olha, eu me chamo. Quem é você? Você vai escrever o seu nome completo, tá certo? Agora, nós vamos aqui, olha, paisagens, né? A tia explicou lá bem direitinho na aula, mas a tia colocou ainda um texto aqui bem informativo, falando para a mamãe ler para você, tá certo? Aí aqui nós temos vários tipos de paisagens. Vocês vão lembrar lá da aula que a tia explicou e vão marcar. Se a paisagem é urbana, ou seja, da cidade, vocês vão colocar o número 1. Olha aqui que a tia colocou. 1, tá vendo? Nesses parênteses aqui, ó, vocês vão colocar o número dentro. Se ela for rural, que é o campo, né, fazenda, chácara, vocês vão colocar o número 2. Entenderam, meus amores? E aqui nós temos várias paisagens novamente. Só que o que vocês vão fazer? Vocês já deram um tour pela cidade, né? Já passearam pela cidade onde vocês moram, o lugar onde você mora. Se você mora na cidade ou se você mora na zona rural, lá no campo, no sítio. Então, o que é que tem aí onde você mora, tá certo? No lugar onde você mora. O que é que tem? Tem parque, tem shopping, tem rios, tem supermercado, tem padaria. Se o que tiver, você vai circular, vai fazer o contorno ao redor da figura, tá certo? Pega o lápis, pode ser de pintar, o de grafite, vão contornar aquela figura, tá certo? E assim, ó, a tarefa vai ficar bem legal. Olha só, aqui a tia trouxe uma atividade mais divertida. Nós vamos fazer recorte e colagem, que vocês adoram, que eu sei. Então, a tia colocou o retângulo aqui, ó, tá vendo aqui esse retângulo? Vocês vão destacar, ó, essa parte aqui de cima vai ficar coladinha nas atividades, tá certo? Vocês vão recortar, tá vendo a tesourinha? Cortou aqui, ó, bem certinho, seguindo aqui essa linha que eu coloquei. Esse aqui é o quebra-cabeça. Aí vocês vão, ó, recortar aqui, ó, bem direitinho. Recorta, tá certo? E depois vai montar aqui, seguindo a ordem dos números. 1, 2, 3 e vai montar o quebra-cabeça. Assim, quando fizerem as atividades, não esquece de mandar a foto, tá certo? Completa. Tchau, até a próxima aula.